porque eu sou quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse texto ele é conhecido e muito conhecido por conta de repetirmos com frequência os versos 11 e principalmente o 13. Mas quando nós olhamos para o contexto desse texto, nós vemos Deus ministrando uma palavra para o coração da nação de Israel. O Senhor estava falando com o seu povo através do profeta, por conta da situação em que esse povo estava, por conta das circunstâncias que esse povo estava envolvido. Deus usa o profeta Jeremias para trazer uma palavra de esperança. E esse é o tema que eu quero ministrar nesta noite: esperança, o combustível da alma. Nós durante muito tempo, como cristãos, tivemos a dificuldade de compreender que nós somos tripartes ou tricotomos. Nós somos corpo, alma e espírito. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz: permaneçam irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Ele fala em uma ascendência, e ele fala justamente sobre essa ideia de nós sermos três partes. Esta ideia de nós sermos tripartes, ou seja, nós estamos compostos de três partes. Durante muito tempo, pastor Cristiano, nós falamos que o número 7 era o número da perfeição. O número 7 é plenitude. 6 dias Deus criou a terra, 7º descansou, plenitude. Tudo que Deus fez em 7 chama-se plenitude, ou seja, completo. Mas quando nós falamos sobre a perfeição, nós falamos no 3. Por isso é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por isso que o homem é espírito, alma e corpo. E nós vamos vendo que toda a natureza de Deus, que Deus cria de forma perfeita. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é perfeito, a Bíblia diz. Então tudo que Deus cria é triparte. E nós, seres humanos, somos tripartes. E variadas vezes cuidamos muito bem do nosso espírito, aprendemos a orar, a jejuar, a buscar ao Senhor. Cuidamos do nosso corpo, mas muitas vezes esquecemos de cuidar da nossa alma. Quando o Senhor escreve para a nação de Israel, para a nação judaica, esse povo exilado na Babilônia, ele escreve porque os falsos profetas haviam alimentado uma falsa expectativa de que a coisa ia mudar. Os falsos profetas haviam alimentado uma expectativa de que a coisa ia se resolver logo. E Deus havia trazido uma palavra de juízo sobre a nação de Israel, dizendo que eles estariam sujeitos ao cativeiro, ao exílio, por 70 anos. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Então, uma vez que Deus havia dito isso, Deus ia cumprir. Mas alguns profetas se levantam no meio desse caos estabelecido e começam a dizer: não, é logo, Deus vai resolver o problema. Esses profetas começam a alimentar uma falsa expectativa no povo e dizendo: vocês vão retornar já já para a terra de vocês, é 2, 3 meses e acabou. E de repente Deus levanta o profeta Jeremias para desmentir essas falsas profecias, para desmentir esses profetas que estavam falando que a coisa mudaria, o cenário seria mudado muito rapidamente. E Deus diz para eles: fiquem tranquilos, eu sei o plano que eu tenho a respeito de vós.
Eu sei o plano que eu tenho a respeito de vocês, são planos bons. O que eu entendo com esta fala de Deus à nação de Israel é que, independente do caos ou do cenário que nós estamos vivendo, existe uma expectativa de Deus a nosso respeito. Existe uma direção do Senhor sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos alimentando a nossa alma com os lixos tecnológicos ou virtuais, melhor dizendo, que estão sendo produzidos na internet. Dia após dia nós recebemos um excesso de informação que nos traz uma desesperança, que traz uma desestabilização emocional, e a nossa alma fica cheia de temor, nossa alma fica cheia de medo, nossa alma começa a oscilar entre a palavra de Deus. E agora há pouco à tarde eu mandei uma mensagem no grupo da igreja e eu disse: está na hora de nós entendermos que a palavra final sobre a nossa vida é a Bíblia Sagrada. Nós não fomos chamados para sermos influenciados pelas mídias sociais. Não fomos chamados para sermos influenciados pelas mídias televisivas. Fomos chamados para sermos influenciados pela palavra de Deus. E quando Deus diz para a nação de Israel, no meio de um cenário caótico, que Ele tinha planos de fazê-los prosperar e não de causar dano a eles, é difícil de se entender, pastor Cristiano, por quê? Esse povo havia sido arrancado com força, esse povo havia sido arrancado na marra das suas terras, para o exílio, pelo menos 3 levas. Na primeira leva, onde vai Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os mais intelectuais do seu tempo, depois aqueles que podem trabalhar braçalmente, e só fica em Jerusalém os mais idosos, as pessoas menos abastadas financeiramente. E Deus está visitando através do profeta Jeremias o povo no meio de um cenário caótico. Eles estão exilados numa terra sendo escravos, vivendo uma desgraça, e de repente aparece alguém alimentando uma falsa expectativa neles. Mas vem o profeta Jeremias dizendo: o tempo que Deus estabeleceu, Ele vai cumprir. Ele não vai mudar o cenário, Ele não vai mudar as circunstâncias, simplesmente porque alguém disse que Ele mudaria. Ele estabeleceu um tempo certo para mudar o cenário. E esse tempo que Deus estabeleceu, no tempo certo Ele visitará e mudará a circunstância. Mas vocês precisam entender uma coisa. Olha o que o profeta Jeremias começa dizendo, e é isso aqui que me chama a atenção: que independente do tempo que Deus havia estabelecido, independente do cenário que eles estavam, olha o que diz o verso de número 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Meu Deus, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam. O povo estava tão retraído, havia uma desesperança tão grande, uma falta de expectativa tão grande a respeito do mover de Deus, da ação de Deus sobre a nação, que eles param no tempo dizendo: por causa dessa circunstância nós não conseguimos mais evoluir, por causa dessa situação nós não conseguimos avançar. Mas de repente o profeta Jeremias aparece no mesmo cenário, e ele não aparece dizendo que as coisas iam mudar, ele começa dizendo: reajam independente das coisas mudarem ou não. O grande problema, pastora Cleonice, não é o tempo em que Deus estabeleceu para esse cenário, é como nós estamos reagindo diante dele, como nós estamos nos posicionando diante desse cenário.
O que alimenta a nossa alma, preste atenção que quando o profeta Jeremias diz à nação de Israel: eu tenho um plano de prosperar vocês, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança. Ou seja, existe uma palavra de esperança para a nossa vida, e é nela que nós estamos estabelecidas, é nesta palavra de esperança que nós estamos firmadas. Nós estamos olhando para o caos, e nós estamos nos posicionando, nós estamos clamando a Deus, nós estamos crendo que Deus pode mudar o cenário, mas nós entendemos também que se Deus não quiser mudar o cenário agora, nós continuaremos cheios de esperança, olhando para o futuro com expectativa e dizendo: Deus vai fazer o melhor. O grande problema é que nós olhamos para as circunstâncias e o cenário e começamos a desacreditar nas promessas, começamos a desacreditar naquilo que Deus falou. Mas o Senhor está dizendo: eu estou produzindo esperança no coração de vocês. A palavra esperança é uma palavra original do latim que é esperare, que quer dizer olhar para o futuro. Olhar para o futuro. Não acabou, tem muita coisa para acontecer ainda. Nós estamos sofrendo percas e nós sabemos disso. Ontem ainda perdemos um irmão de longa data. Foi ovelha nossa por mais de 5 anos. Há 5 anos havia se mudado da cidade. Recebemos uma notícia bombástica ontem à tarde. Estamos diariamente recebendo notícias que nos trazem uma tristeza muito grande. Mas não podemos deixar-nos desfalecer por causa daquilo que está acontecendo. Precisamos acreditar que os planos de Deus estão acima da nossa expectativa, e a esperança da igreja continua sendo a mesma, a esperança do seu povo ainda é a mesma. Nós ainda estamos marchando em direção à promessa, nós ainda estamos avançando em direção à promessa do Senhor. O que Deus diz para o profeta Jeremias, ou para a nação de Israel através do profeta Jeremias, é: vocês precisam entender que vocês precisam enfrentar o cenário e continuar avançando. Olha o que ele diz: aumentem e não diminuam. Ele diz: construam casas, plantem jardins, não cruzem os braços por causa das circunstâncias e comece a dizer: já não tem mais jeito mesmo, Jesus está voltando, não vou fazer mais nada. Olhe para mim, para você entender, você que está na internet, cada dia que eu recebo uma notícia como a que eu recebi ontem, eu me sinto mais cobrado pelo Espírito Santo, e eu começo a dizer: Senhor, me dá a oportunidade de fazer só mais um pouco, eu preciso alcançar mais um, eu preciso alcançar mais uma alma. Não é porque o cenário é caótico que eu vou cruzar o braço e dizer: Deus já estabeleceu sua vontade e pronto. Não, Deus está dizendo: independente do cenário que está estabelecido e do tempo que eu estabeleci para a mudança desse cenário, vocês precisam entender, vocês foram chamados para produzir, vocês foram chamados para avançar. Eu não fui chamado para olhar para trás, eu fui chamado para olhar para frente. Foi isso que o Senhor disse aqui através do profeta. Ei, eu tenho planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esperança é olhar para o futuro. Se a nossa alma não se alimentar de esperança nesse momento, repito, se a nossa alma não se alimentar de esperança nesse momento, nós teremos mais percas por ansiedade, por estresse, por depressão, do que pela doença que está matando tantas pessoas. Vou repetir: se nós não começarmos a alimentar a nossa alma com esperança, Pastor Cristiano, já foi feita uma pesquisa e consta que 2022 e 2023 teremos o maior número de pessoas depressivas que o mundo já viu. Por quê, pastor? Porque nós estamos entulhando a nossa alma com lixos.
Estamos entulhando a nossa alma com informações negativas. Estamos entulhando a nossa alma com uma série de informações que não nos faz olhar para o futuro, que não nos faz olhar para frente. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho plano de dar a vocês esperança. O cenário em que a nação de Israel está vivendo não é diferente da nossa. Esse povo está se perguntando: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena fazer alguma coisa? Será que não é melhor cruzar os braços e esperar para ver o que Deus vai fazer? E Deus está dizendo: no tempo que eu estabeleci, eu visitarei, tirarei vocês e retornarei para a terra. Mas enquanto isso não acontece, preste atenção, casem-se, deem as filhas em casamento, tenham filhas e filhas, plantem, construam casas, construam jardins, porque o plano que eu tenho a respeito de vocês são planos bons. Olha o que diz o verso 7: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque na prosperidade da cidade, ou na prosperidade dela, vocês também serão prósperos. Uau! Na prosperidade da cidade nós também seremos prósperos. Nós temos orado diariamente e temos clamado diariamente pelas nossas cidades. Começamos hoje à meia-noite, através de uma ação da OMS, um clamor de 72 horas por Sinop e pela nação brasileira. Porque se essa cidade for abençoada, nós também seremos abençoados. Então não é tempo de cruzarmos o braço e ficar dizendo: Jesus está voltando mesmo, não tem nada mais para fazer, tem muita coisa para ser feita. Eu creio que Jesus está voltando, mas tem muita coisa para nós fazermos. Tem uma cidade para nós ganharmos, tem um estado para nós conquistarmos, tem uma nação para nós ganharmos. E nós não vamos ficar olhando para trás, nós vamos olhar para frente, porque o Senhor está enchendo a nossa alma de esperança. Esperança é o combustível da alma. Um carro sem combustível anda. A primeira coisa que acontece quando o combustível do carro começa a baixar, ele começa a dar sinais. Preste atenção. Existe no carro algo chamado reserva, apesar que a maioria não funciona. Mas os carros anunciam que o combustível está baixando. Ou seja, ele está dizendo para nós, quando a reserva acende, você precisa parar para abastecer. A nossa alma dá sinais, pastor Cristiano. A nossa alma dá sinais, pastora Cleonice. O problema é que nós ignoramos os sinais que Deus está dando. E o Senhor está dizendo: é tempo de parar para reabastecer as esperanças. Porque ela é a única coisa que nos levará à frente. Existem 3 bases da teologia: fé, amor e esperança. Nós precisamos entender que essas 3 bases, ela não pode ser alterada. A nossa esperança não está no governo, porque o governo está confuso. Basta assistir às sessões das câmaras e você vai ver o desespero que se encontra. Ontem em uma sessão, estava assistindo, ontem não, segunda, em uma sessão da Câmara dos Deputados, 2 deputados quase saíram no braço. Porque a política está perdida. Então a nossa esperança não está no cenário político. Esses dias alguém me disse: mas o cenário político, o cenário econômico. Eu disse: a nossa esperança não está no cenário político. Segundo, a nossa esperança não está no cenário econômico. Porque escravo, preste atenção, escravo não ganha para trabalhar. E Deus está dizendo para esse povo: na prosperidade da cidade eu prospero vocês. Deus está dizendo: eu vou contrariar toda a expectativa econômica de vocês.
Deus não trabalha com a expectativa humana. O cenário científico e medicinal está confuso. Um grupo de médicos fala uma coisa, outro grupo de médicos defende outra coisa. Um grupo de médicos está pedindo lockdown para o estado de Mato Grosso, um grupo de médicos está pedindo prolongamento do horário dos comércios. Está confuso, sabe por quê? Porque a nossa esperança não está na ciência. Eu ministrei um sermão no ano de 2019, o último dia de 2019, na vigília da virada de 2019 para 2020. Deus me deu uma palavra que queimou a semana inteira no meu coração, e eu ministrei na vigília da virada essa palavra: Uzias precisa morrer para que o trono de Deus se estabeleça. Eu procurei essa mensagem, infelizmente ela não está disponível porque deu problema na gravação, foi gravada em Feliz Natal. Uzias precisa morrer para que o trono de Deus se estabeleça. Olha como é que começa Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias era a base, era a confiança de Isaías. Uzias era primo de Isaías. Isaías profetizava com muita facilidade, tinha acesso na nobreza, tinha acesso no palácio, tinha acesso a um dos maiores reis da história, o homem que mais reinou sobre Israel, 52 anos. A Bíblia diz que a sua alma havia se fartado de conquistas, a ponto de um dia ele dizer: eu preciso conquistar mais o quê? Não tem mais nada para conquistar. E a Bíblia diz que ele ensoberbeceu o seu coração e entrou para dentro do templo e ofereceu sacrifício. Ele não podia fazê-lo. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entra no templo, e quando Isaías entra no templo, ele consegue enxergar o trono de Deus acima do templo. O Senhor está nos chamando para começar a enxergar o seu trono, o seu governo, Todas as nossas esperanças estavam baseadas no crescimento econômico da nação. Todas as nossas esperanças estavam firmadas no emprego estável que tínhamos. Todas as nossas esperanças estavam firmadas na saúde que possuíamos. Toda a nossa esperança estava baseada nos templos cheios que tínhamos. E o Senhor vem para produzir em nós uma verdadeira esperança, uma esperança que não nasce na terra, que nasce nos céus. E que uma vez que ela nasce nos céus, ela é gerada no nosso coração. Porque aquilo que está no céu, preste atenção, Deus tem domínio sobre tudo. Mas aquilo que há de precioso na terra, Deus colocou dentro de nós. E a nossa alma precisa se encher de esperança outra vez. Nós estamos ficando desesperados por conta do excesso de lutos que vemos nas redes sociais. E nós não podemos ser hipócritas de dizer que nós tememos. Cada um que posta um luto, nós começamos a pensar: será que eu poderei ser um desses? Será que alguém da minha família pode ser um desses? Mas o Senhor está dizendo: eu sei o plano que eu tenho a respeito de vocês, planos de causar paz e não de causar dano a vocês, plano de dar esperança e um futuro. Olha o que ele continua dizendo no verso de número 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajem a terem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Toda mídia do medo,
ela só pode ser produzida porque nós alimentamos. Vou repetir, toda mídia do medo só pode ser reproduzida porque nós estamos alimentando ela. Eu me propositei, desde o ano passado, Deus me deu uma palavra e me disse: no meio do caos eu levanto uma voz de esperança. O ano passado, em junho do ano passado, tem essa mensagem no nosso canal. Todo caos Deus levanta uma voz para pregar esperança. E eu me propositei a não propagar desgraça. A gente faz parte de alguns grupos. E no grupo da nossa igreja eu tenho proibido isso. Propagar desgraça. Nós somos propagadores da esperança, pastor Cristiano. Nós fomos chamados para propagar esperança. Independente do caos que está sendo estabelecido, nós não estamos negando ele. Porque surgiram algumas ideias por aí, e uma delas se chama negacionismo. Nós não estamos negando que existe uma pandemia, não estamos negando que existe um caos, nós só estamos negando a possibilidade de sermos uma voz do caos. Nós somos chamados para ser uma voz de esperança. Os nossos grupos não são permitidos propagar desgraça. Passamos o dia todo alimentando e propagando uma mídia negativa. E eu tomei uma decisão ano passado, e eu não vou abrir mão da decisão que eu tomei, de ser uma voz de esperança no meio desse caos. Deus está nos visitando, e nós teremos um futuro glorioso em nome de Jesus. Alguns homens e mulheres de Deus já foram promovidos à eternidade, mas se nós continuarmos aqui, nós vamos dar continuidade em nome de Jesus naquilo que foi iniciado por Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, dizendo: agora vocês vão, façam discípulos, agora vocês vão e orem pelos enfermos, agora vocês vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu uma missão, e nós vamos nos empoderar desta missão nesses últimos dias e propagar esperança para os corações em nome de Jesus. Nós não fomos chamados para ser uma voz de desesperança. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles andam profetizando mentira em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Uau! Existe um plano estabelecido por Deus a nosso respeito. O fato é que nós não o conhecemos. O fato é que nós não o conhecemos. E eu comentava isso com a pastora Dani hoje almoçando. Eu disse: o maior erro da nossa geração continua sendo o erro da geração de Oséias. Oséias é despertado por Deus para dizer para a nação: o povo erra por falta de conhecimento. O povo erra por falta de conhecer. Vem Jesus, pastor Cristiano, 700 anos depois, e fala a mesma coisa: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. E 2000 anos depois nós temos que repetir a mesma coisa: meu povo erra por falta de conhecimento. Existe um vídeo propagando por aí, me perdoe, mas eu preciso fazer esse desabafo, de um pastor que teve uma revelação, que é para todo mundo passar óleo nos umbrais da porta, passa óleo na casa inteira. Ô irmão, pelo amor de Deus, eu não consigo engolir isso não.
Pastor Cristiano, o óleo já está dentro de nós. O óleo da antiga aliança, queridos, é o Espírito Santo da nova aliança. Aí para que nós vamos sair passando óleo nas portas, nos umbrais, se o Espírito Santo, que é o símbolo do óleo da antiga aliança, já mora dentro de nós? Perdoe-me, mas vai ter crente que ainda vai fazer. Vai meter óleo na casa inteirinha dia 30. Perdoe-me, mas vai ter crente que ainda vai fazer. Por quê, pastor? Meu povo erra por falta de conhecimento. Meu Deus. Por isso que às vezes eu sou considerado crítico e meio duro. Porque eu prefiro ficar em favor da palavra. Olha o que Deus disse para o povo de Israel: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, cumprirei as minhas promessas em favor de vocês, de trazê-los de volta a esse lugar. Por que Deus está dizendo isso? Porque havia um grupo de profetas, que são chamados aqui de falsos profetas, que estavam profetizando outra coisa, contrário ao que Deus já tinha estabelecido. E toda vez que uma palavra é dita e ela vai contra a palavra, se torna uma falsa profecia. Vou repetir: toda vez que uma nova revelação é dada além da revelação que nós já temos, é falsa profecia, irmão. Está na hora de nós quebrarmos com esses misticismos religiosos. É isso que Deus está destruindo no meio de nós. Deus está gerando em nós um entendimento, uma clareza a respeito daquilo que Ele já estabeleceu. O que Ele estabeleceu não vai ser mudado. O que Ele quer que mude nesse cenário é a nossa maneira de ver, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de acreditar. A nossa esperança precisa ser reativada de volta. A nossa alma precisa se encher de esperança outra vez. A nossa alma precisa se encher de gozo outra vez. A nossa alma precisa começar a olhar para o futuro de novo. Nós precisamos começar a enxergar para frente de novo. Nós começamos a precisar olhar para frente outra vez e dizer: aquilo que Deus está estabelecido a meu respeito já está estabelecido. Eu sei o plano que tenho a respeito de vocês. Plano de prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Uau! Agora é o verso 14 que me empaquita. Eu me deixarei ser encontrado. Meu Deus. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor.